De acordo com essa médica pediatra, o indicado é que o açúcar seja introduzido na alimentação da criança após 1 ano e meio de idade. A orientação é a gente não ficar oferecendo açúcar até 1 ano e meio. Então a criança vai conhecer suco, vai conhecer frutas da forma natural. E após 1 ano e meio, o que a gente orienta é que a mãe tenha um bom senso, vai oferecer um refrigerante, uma guloseima, mas tudo de uma maneira pensada, né? Então, um refrigerante ocasional numa festa, no fim de semana, suco, de preferência feito em casa, que a mãe sabe quanto ela está colocando de açúcar. E não é para colocar muito açúcar, é para adoçar de uma maneira que seja, você sente que está um pouco doce, mas não está excessivamente doce. E a gente pede muito que o doce seja consumido como sobremesa, que é a melhor maneira da criança ser treinada, acostumada a consumir doce. E não ficar aquele doce assim disponível em qualquer lugar da casa e a criança vai comer na hora que dá vontade. Isso não é interessante. O exagero na infância pode refletir na vida adulta, trazendo complicações para a saúde. Nós estamos vendo adolescentes, crianças de 11, 12 anos, que estão tendo assim, exames compatíveis com pessoas de mais idade. Né? Alterações glicêmicas, curva de colesterol ruim, tudo isso é o quê? Alimentação errada. Se a criança vem desde cedo, não é proibir, mas é com uma educação alimentar, ela vai tender a ser um adulto com uma alimentação melhor. Peter é o padrasto da Maria Helena, de 5 anos. Segundo o empresário, a garota adora comer doces, mas em casa a família tenta controlar o consumo desse alimento. Não temos todos os cuidados, não, né? A gente sempre compra uma caixa de bombom, né? Chocolate, sorvete, mas a gente tenta, né? Evitar ao máximo, assim, dando só um pouco, né? Não muito. E a Maria Helena gosta muito de doce? Adora. Viciada em doce. Né, meu bem? Essa aqui, se puder, ela come toda hora. Adora mesmo. A Universidade Federal de Lavras, através do Departamento de Ciência dos Alimentos, tem desenvolvido projetos de conscientização. Segundo o professor Michel, a ideia dos trabalhos é alertar a população quanto ao consumo exagerado. Muitos alimentos já contêm naturalmente o açúcar, até os alimentos naturais. Entretanto, não são açúcares tão maléficos. Já os alimentos industrializados, em maioria, claro que não são todos, mas em maioria, apresentam o açúcar que a gente chama de açúcar de adição, que é o açúcar adicionado. Esse açúcar que as pessoas não percebem, porque não enxergam, que faz uma grande diferença na saúde, principalmente do futuro dessas pessoas. A sacarose tem sido a principal causa de algumas doenças. O consumo abusivo de açúcar, como o açúcar que a gente está falando aqui, é a sacarose, um açúcar de mesa que está presente em quase todos os doces, e no açúcar mesmo que a gente usa para adoçar as bebidas, é um alimento muito calórico e com um baixo valor nutritivo. Então, o consumo em excesso geralmente vai trazer um quadro de obesidade, e essa obesidade vai resultar em algumas doenças, como hipertensão, diabetes tipo 2, com as consequências que elas podem causar, que são as doenças cardiovasculares, os infartos, os AVCs, que são os derrames cerebrais. E então, por isso que o consumo abusivo de açúcar é prejudicial à saúde. Não achar que, pelo fato de estar comendo açúcar, a pessoa vai ficar diabética. Não é isso. O problema no diabetes aí é o ganho de peso provocado por ser um alimento muito calórico. Segundo dados nacionais, o brasileiro consome 150 gramas de açúcar por dia, enquanto a população mundial ingere 57 gramas. Para diminuir esse alto valor de açúcar, a Organização Mundial de Saúde deve reduzir de 10% para 5% o consumo. A gente hoje está preocupando muito mais com o açúcar do que, como eu disse, do que o sódio, do que a gordura, porque as pessoas já sabem quais são os alimentos que contêm sódio e gordura. Agora, açúcar, nem todos. E a gente preocupa também porque as pessoas vão ingerindo esses alimentos no dia todo e vão acostumando e passando uma necessidade, até mesmo neuropsicológica, do consumo desse açúcar. E essa é uma tendência crescente. Então, com isso, o consumo dos alimentos, não só industrializados, mas a adição do açúcar em sucos, entre outras preparações, justifica hoje o brasileiro estar consumindo 150 gramas por dia, ou seja, praticamente 3 vezes o que a população mundial consome.